que eu estou recebendo por aí não dá. Está confundindo a cabeça das pessoas. Sim, Obrigada. tá. Aí eu respondo. A Matilde já está nesse movimento, Damares. Tá, né? Eu pressionei ela, porque não ela adianta eu já conversar tá... só com as nutricionistas, né? A Matilde tinha Não. pedido. Não adianta. Não, a Matilde já foi chamada semana passada para esse movimento, para esse protocolo, não só, lógico, da área da alimentação, mas em termos da saúde, outros setores, até ela já tem um trabalho estabelecido para ela, uma meta de formação dos profissionais envolvidos. Então, parece que a luz veio, acho que foi essa luz aí, veio e eles já estão se mobilizando sim. Até esse trabalho que a gente começou a fazer com as nutricionistas, que você vai estar com elas agora no próximo encontro, exatamente, já permeia esse trabalho. E eu já comecei, eu dei uma lição de casa para elas na quarta-feira, terça e quarta, que é fazer uma análise de protocolos. E existem divergências, eu já brigo com isso há muito tempo, sobre aquele manual da Covisa de 2008, sobre a diluição de cloro, qual é a evidência científica. Eu tenho um capítulo de livro sobre isso, e todos os experts que eu consultei nos últimos tempos, o capítulo ainda é atual, para o Covid. É isso que eu quero dizer. Tá. Né? Eu vi em creches internacionais também. Pudesse me passar esse capítulo para a gente colocar no nosso material, acho que seria bem interessante. E eu queria conversar com você ou com alguém da Infecto também, da Unifesp, para uma discussão técnica, não é uma... Sim, né? Não ficar um sim. debate político da cloroquina. Não, pelo contrário, eu acho que é uma questão... eu fiz um levantamento de todos os protocolos agora nacionais e internacionais, quanto à orientação do hipoclorito de sódio, tudo, e a gente tem divergências quanto à concentração. A concentração. Por incrível que pareça, o da Unicef agora soltou com 5.000 ppm. Então, eu discordo totalmente. Eu discordo totalmente. Aí, o que acontece? Eu conversei, nessa minha busca, e eu procurando isso, eu conversei com professora Cidinha, da Infectologia Pediátrica, que, por acaso, é amiga da minha amiga. Eu conversei com professora da Saúde Pública, que me indicou alguém do Adolfo Lutz, que não soube me responder. Professora de enfermagem da USP, ainda não sabia. Aí o que acontece? Eu consultei a pessoa que eu respeito mais no assunto. Além do Enio lá, da cozinha... tem gente entrando, né? Professora, vou interromper o bate-papo, mas o que vocês estão falando é muito a ideia do que a gente está organizando aqui. A diferença é que a gente quer traduzir para uma linguagem que todo mundo consiga compreender. Mas muito obrigada, eu vou passar a palavra para a Janaína, que vai começar o evento. Muito obrigada a todas. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Quero inicialmente aqui agradecer as convidadas, esse quinteto maravilhoso, que com certeza trará muitas informações sobre a retomada da educação infantil, um tema muito importante. Quero muito agradecer a você que está aí nos acompanhando pela minha página aí do Facebook. Semana passada, muita gente ficou chateada porque não conseguiu entrar no Zoom, e por isso nós decidimos fazer uma versão mais livre para que todos possam acompanhar em tempo real pelas nossas redes sociais. Quero agradecer muito a duas pessoas que me ajudaram a organizar esse evento, o Calazans, da Criança na Creche, do Grupo Criança na Creche, e a Vivian Zolar, que é uma das apresentadoras, a palestrantes aqui desse encontro. Então, muito obrigada, em especial, claro que tem muito mais pessoas, a gente vai conhecer um pouco mais. Na sexta-feira passada, a gente se reuniu pela primeira vez para falar de protocolos, né? A importância dos protocolos e como que a gente poderia construir um protocolo que garantisse a viabilidade de colocar na mesa essa discussão da retomada escolar. Mais do que saber a data do retorno das aulas, a gente precisa trazer um foco. É preciso a gente saber
para que as aulas possam começar de forma segura para todos os profissionais, como será esse, não que a necessidade de se retomar, mas o como será essa retomada. Então, esse tema foi contextualizado com diversas preocupações que foram apresentadas pelos palestrantes anteriores, e hoje é muito importante a gente falar que tem toda uma especificações, né, desse tema tão relevante que é as creches. Né? Então, as creches são um tema que traz assim, muita paixão, e também é um grande desafio, porque os nossos pequenos precisam de uma atenção muito especial, e como lidar com os nossos pequenos em tempos de pandemia, não é verdade? Então, para isso, nós trouxemos 5 brilhantes especialistas que irão nos ajudar a trazer luz para esse tema. Antes, por isso, eu quero aqui começar falando também que a gente vai preparar um material que a gente espera que vai auxiliar e muito no processo de retomada da educação por parte das escolas públicas e particulares. E assim, então, eu gostaria de começar o nosso evento mostrando aqui as caras do nosso quinteto maravilhoso dessa manhã. Quero começar com a Carolina Ribeiro Zanferrari, que é formada em pedagogia, atualmente é diretora da SEI Sinhazinha Meirelles, uma SEI maravilhosa, modelo, referência, que ocupa esse cargo desde 2016. Antes foi coordenadora pedagógica de 2014 a 2016 da SEI Quintal Mágico em Osasco. Ocupou já diversos outros cargos como coordenadora e professora infantil desde 1996. Olha que maravilhosa é a Caroline. Tem concluído sua formação profissional, participando de diversos cursos e de seminários para aprimorar sua especialização técnica em educação infantil. Carolina, como diretora de uma SEI e com suas experiências, por que as creches precisam de um olhar ainda mais cuidadoso quando se fala em protocolo de segurança pós-Covid? O que vocês estão vendo, né, ali no dia a dia, na atuação, como dificuldade assim, específica que você poderia aqui colaborar e compartilhar conosco, e como vocês têm se preparado? Enfim, quais são os seus maiores desafios? Compartilha com a gente. Um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite, obrigada ao professor Calazans, que fez esse intermediário. É uma honra estar aqui com vocês. Então, vamos lá, assim, né? O que de protocolo? Como são crianças muito pequenas, né? A gente precisa cuidar de vários aspectos, né? São crianças muito pequenas, elas não entendem a complexidade do momento como um adulto, né? Elas não sabem se cuidar sozinhas, né? Então, a gente precisa de um olhar muito refinado para esses protocolos, justamente para assegurar a saúde física e mental e emocional dessas crianças, né? Então, a gente precisa olhar para esses protocolos de forma muito sensível, para não virar algo muito mecanizado e distanciar as nossas educadoras dessa criança, né? Então, a gente precisa ter uma higiene dos espaços internos e externos, a limpeza vai intensificar, né, a questão dos brinquedos, de todas as explorações que elas fazem com os objetos. Então, tudo isso precisa estar muito aprofundado, refinado, né, com todos os autores dessa dinâmica, né? Então, assim, o que a gente tem feito muito, o que a gente tem nos preocupado muito é principalmente com a formação desses adultos. Formação com esses protocolos, né? Entender bem como funciona, entender bem como é a transmissão desse vírus, e não só ele, mas todos os outros vírus que nos acompanham aqui, né? A gente não pode esquecer, né, das outras transmissões. Então, a gente precisa olhar para isso. E, assim, uma preocupação que a gente vem refletindo muito as crianças são muito pequenas, como que elas vão ver esses adultos, né,
ou com máscara, ou com aquele medo, né? Então, até ter um abandono emocional, não querer aquela insegurança de chegar perto da criança. Então, isso precisa ser muito refletido, precisa ser muito estudado, né? Para a gente, porque o nosso foco sempre foi com o humano, né? Então, o cuidado com essa criança, o cuidado com essa família, o cuidado com os nossos funcionários, né? Então, desde sempre, desde que a gente fechou as portas aqui da creche, né, a gente vem com um diálogo muito aberto com os nossos funcionários, de como eles estão, o que eles precisam, né? Nós temos aqui psicólogo, assistente social, disponibilizar essa rede para eles, mesma coisa com a família. As professoras têm feito um trabalho muito sensível com as famílias, de estar ligando diariamente para essas famílias, para ver como as crianças estão, né, para mostrar a cara ali que elas estão vivas, né, que elas estão ali preocupadas com as crianças, para dar uma sugestão, né? O foco é continuar esse vínculo com as famílias e com as crianças e não passar uma atividade, né? Em primeiro lugar, né, ter esse contato, esse vínculo, né? Então, essa é uma outra coisa que a gente tem olhado muito, prestado muita atenção para isso, né? Tanto é que a gente entrega cesta básica, a gente tem entregado cesta básica para as famílias, para os nossos funcionários, e nesse momento também é um momento de um diálogo muito aberto com as famílias, porque é um momento que elas vão trazer todas as suas angústias, as crianças vêm nesse dia receber a cesta, a máscara, né? Elas se deram bem com a máscara, elas chegam aqui com a máscara, mas elas querem brincar, elas querem ver o espaço, né? É um momento também de escuta, né, das famílias, né? Não é só a entrega da cesta básica, que é o básico, mas assim, quais as outras necessidades que elas estão precisando, né? Então, é um trabalho de rede que a gente faz, né? Indicar a nossa psicóloga, a nossa assistente social está super ativa ali no contato também com as famílias. O que a gente tem feito muito já estamos nessa formação, principalmente dos protocolos, né? Estudar, revisitar de novo, né, os protocolos, intensificar, né? Segunda-feira agora a gente já tem um encontro com o pessoal, com a equipe de apoio, para estar revisitando os protocolos e como que vai ser agora. A gente precisa... E aí a gente começa a pensar em várias coisas, né? A gente olha para esses protocolos, mas a limpeza... o que a gente fazia 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde, vai precisar fazer várias vezes. Como que vão ser os objetos das crianças, que eles manipulam, os brinquedos, né? Os espaços. O que a gente tem pensado muito é como que nesse retorno, se vai haver rodízio ou não, né? Se o número de crianças, como era antes, não dá mais, né? A gente precisa repensar o número de crianças por grupo. Então, quantas crianças vão vir, mas as crianças que não vão vir nesse dia, como que a família vai se organizar? Né? A família vai voltar a trabalhar ou vai buscar um trabalho, porque perdeu, né? Então, como que ela vai se organizar para isso? Né? Enfim, são muitas dúvidas, muitas angústias que a gente vem já refletindo muito, né? A gente já está providenciando diversas... pias, né, lavatórios, né, para a gente já, enfim, assegurar essa higiene na entrada das crianças. A gente fica também se questionando se a prefeitura vai disponibilizar o teste do Covid para os nossos funcionários, né? Mas assim, o que a gente mais tem feito, né, além dessa ação com as famílias direta, né, de entrega de cesta básica, que é o essencial, desse diálogo com todos esses, com a nossa comunidade educativa, com os nossos funcionários, desse acolhimento, né? A gente tem investido muito, principalmente nas formações, formação dos protocolos, formações pedagógicas, né? É isso. Não sei se eu respondi tudo. Claro que respondeu, querida. E eu acho assim que da sua fala o que ficou assim mais marcante é muito uma situação que eu ando vivendo diariamente com meu filho, né? E aí até que hoje eu vi uma matéria que saiu
que eles estão com medo de nunca mais voltar para a escola, né? Então, assim, meu filho, ele estuda numa CEI, e ele pergunta todo dia para mim, mamãe, eu vou ir ver meus amiguinhos, eu vou ir ver minha professora, eu vou encontrar, e ele começa a falar os nomes dos amiguinhos, né? E aí a gente até, num grupo de pais, um fica gravando mensagem de parabéns para o outro, como uma forma para tentar manter alguma interação entre essas crianças. E o quanto que elas estão sofrendo e expostas. E o engraçado, assim, é que você vê, porque essa pesquisa que a Folha divulgou, foi, inclusive, feita não só, né, na cidade de São Paulo, no Brasil, mas em vários países, no pico da contaminação, né? Então, o quanto que esse sentimento, né, de pertencer à escola é tão forte, é o bem mais precioso para eles, é pegar a mochilinha e ir para a escola, e o quanto que as professoras representam na vida deles, né? Então, assim, é muito bonito a gente conseguir aqui falar, porque às vezes, por exemplo, eu imaginava que era só eu que ouvia isso, né? Então, para mim foi muito importante ver nessa reportagem, por isso que eu acho tão importante a gente falar desse tema, porque esse tema não envolve só os profissionais de educação, né? Os pais que estão em casa também angustiados, e também como que a gente envolve todo mundo nesse processo para repensar essa retomada de uma forma mais humana, de uma forma que envolva as pessoas, que todos se sintam parte, que todos se sintam ouvidos. Então, assim, eu quero muito te agradecer, Carol, pela sua fala, foi muito importante também ouvir a sua perspectiva desse tema, de o quanto que a gente tem que pensar mesmo, porque como que vai ser? A gente não pode ter eles já estão com esses medos, né? Então, assim, a gente precisa fazer de uma forma acolhedora para que não gere mais trauma do que toda essa situação, porque, de repente, a porta da casa foi trancada e essas crianças estão presas, né? Então, como que a gente vai fazer com que esse processo fique mais ameno e mais humano, né? Então, acho que isso é muito importante, por isso que agora eu gostaria de ouvir a professora doutora Damares Gomes Maranhão, que é doutora em Ciências da Saúde, mestre em Enfermagem Pediátrica, graduada em Enfermagem com habilitação em Saúde Pública pela Universidade Federal de São Paulo e especialista em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Atualmente é professora do Instituto Superior de Educação Vera Cruz e consultora em saúde e bem-estar em creches, educação infantil. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em cuidados à criança em contexto comunitário, educação e vigilância à saúde. E é formadora do Instituto Avisa Lá. Então, eu gostaria aqui, para a gente chamar para esse papo e começar a fazer suas considerações iniciais de até 10 minutos, a doutora Damares na seguinte reflexão, né? Que a gente, pensando os desafios até lançados pela Carolina, e também tendo em mente, né, o artigo, né, de sua autoria, doutora, que trata do cuidado como elo entre saúde e educação, quais as principais transformações que a creche deverá passar para que seja preservado o cuidado, mas de forma segura? Com a palavra, doutora Damares. Bom dia, é um prazer, e eu espero, como cidadã, na minha idade avançada, poder colaborar, que eu acho que esse vírus, ele traz um desafio para nós, que era a minha última etapa da minha carreira profissional, meu último desejo, que era uma interlocução real, efetiva, entre profissionais de saúde, profissionais de educação e profissionais de serviço social. A gente não escuta o outro, muitas vezes, por estar numa posição de defender o seu campo de conhecimento ou o seu campo de trabalho, como numa briga que existe há algum tempo já, do histórico da educação infantil e a saúde. Briga que eu estou dizendo é de concepções, de perspectivas. E já no meu trabalho anterior,
né? Como, desde a Clotilde, que foi a primeira enfermeira de creche no município de São Paulo, que foi professora da Unifesp, a gente diz que o cuidado é uma ilusão, que o cuidado só pode ser feito com base nas ciências humanas, seja a psicologia ou a pedagogia. O cuidado, ele tem duas pernas, tem várias, né? Mas uma perna é das ciências da saúde, queiramos ou não. E essas ciências da saúde não é para o COVID, ela sempre foi, deverá continuar sendo. Eu queria agradecer a Thaís, que lembra disso, não existe só o COVID, e já existem pesquisas bem feitas sobre como se dá a transmissibilidade por via respiratória. Existem outras vias também, mas no caso do COVID, via respiratória, e como que na creche, vou chamar de creche 0 a 3, mas também na pré-escola, principalmente 0 a 3, a pesquisa é 0 a 6. Como que algumas medidas diminuem o risco que existe, que é real, de que na hora que você congrega crianças pequenas, você agrupa de diferentes famílias, você, num ambiente que não é o hospitalar, porque o hospitalar cada uma está no seu berço, como é que você aumenta o risco dessas crianças? Então, não é para negar a educação infantil, porque ela tem 1000 benefícios do ponto de vista da interação, do que vocês já falaram, né? A gente sabe, reconhece isso. Saúde não é só física, vamos parar de pensar o corpo separadamente. Não existe isso. Então, é preciso resgatar uma coisa que já estava dada, que alguns cuidados na creche, eles não podem se basear no senso comum, nem na cultura institucional. O que eu estou chamando de cultura institucional? Na creche a gente troca assim, é o nosso procedimento, a nova educadora que entra aprende daquele jeito. Eu tenho um TCC, recentemente, que mostra que o cuidar e educar ele virou um jargão em muitos lugares, mas, de fato, os procedimentos para o cuidado nem sempre são seguidos. E aí, independente de Covid, eles têm que ser seguidos para o crescimento e desenvolvimento da criança. Quando a Thaís fala, precisa limpar diferente do que limpávamos antes, depende de como era o antes. Pode ser que não tenha que mudar nada. Eu também acompanho há 20 anos um grupo de creches de empresa, e lá nós vamos ter que mudar muito pouca coisa, né? Porque se eu seguir o procedimento precaução padrão, esse termo foi criado na AIDS, eu não preciso saber quem está doente para seguir aquela precaução. E quando a gente tem medo de automatizar, não é ao contrário. Eu dou sempre um exemplo para os meus alunos, que quando a gente aprende a dirigir, a gente não consegue se relacionar com o instrutor, nem ver a paisagem, nem a rua. Você está preocupado, engata a primeira, segunda, terceira, não, como o pé. Quando você internalizou esses procedimentos de dirigir, você não precisa mais gastar foco de atenção com eles estão automatizados. Então, eu posso me relacionar com o instrutor, com a paisagem. Se eu for assaltada no farol, aí eu volto, meu cérebro volta a me defender. Assim, volto para... Nossa, gente, eu tenho que sair daqui, engatar uma primeira e sair daqui. Mas o que eu quero dizer é que se os professores, gestores, levarem a sério agora e para sempre, os conhecimentos das ciências da saúde para o cuidado, não significa em nenhum momento abandonar a afetividade, deixar de pegar no colo. Eu não acho que a gente não vai poder pegar no colo o bebê, não tem como. Como que vocês vão dar a mamadeira? Eu vou dar com o bebê deitado, é pior, ele vai adoecer. Então, ele vai ter otite de repetição. Então, ou ele vai engasgar. Nós vimos a criança que foi trabalhar na casa da patroa, que morreu, né? Então, os acidentes, por exemplo, domésticos, eles são muito mais graves do que na creche. Por quê? Eles estão num ambiente que não é preparado para a criança como a creche. Mas, voltando, eu vou poder pegar no colo, mas se eu souber bem a transmissibilidade, eu vou tentar não pegar todas as vezes, quando for possível. Por quê? A emoção da criança também faz parte da saúde dela. Se a criança ficar estressada, aumenta o cortisol. Se aumentar o cortisol, aumenta a vulnerabilidade do sistema imunológico. E do educador também.
Acho que é isso que eu tenho para dizer de início. Precisamos resgatar o conhecimento. Por que a minha tese, que a vereadora Janaína falou que leu o artigo, é antigo, né? Tem outros depois, mas assim, o que ele diz? O cuidado como elo entre a saúde e a educação. Porque é uma perna, é a saúde, e a outra é a educação. A mesa, se tiver uma perna só, cai. É isso que eu tenho para falar. Então, eu gostaria muito de pensar esse protocolo para a cidade, mas com seriedade, porque eu vi ontem um material de divulgação de consultoria privada na região do ABC para escolas que tem as pessoas da educação têm que saber que desinfecção é diferente de esterilização e que ventilar não significa usar ventilador, pelo amor de Deus, não, ventilador não. É o contrário. E na assessoria, no manualzinho, está use ventiladores. Então, pelo amor de Deus, precisamos das ciências da saúde agora. Séria. E as ciências da saúde, não basta as ciências da saúde focada no hospital, porque não é o mesmo conhecimento. Né? É o mesmo conhecimento básico, mas o jeito que o procedimento é feito no hospital é diferente do jeito que é feito no contexto educacional. E a gente precisa saber disso. Já tem coisas escritas, publicadas, pesquisas científicas. Muito obrigada. Obrigada, professora Damares. Foi brilhante aí as suas considerações iniciais. Obrigada mesmo por sua contribuição aqui ao nosso evento. E eu gostaria de chamar aqui, para fazer agora o uso das suas considerações iniciais por 10 minutos, a Cisele Ortiz. Então, eu quero muito aqui agradecer a Cisele, porque, mais uma vez, nós estamos contando com a sua brilhante presença, ela que faz parte também do Instituto Avisalá, esse instituto que tem um grande papel nesse processo de retomada das aulas, e por isso quero muito agradecer toda a disponibilidade de vocês com relação a esse tema. A Cisele é a coordenadora adjunta do Instituto Avisalá, é psicóloga, especialista em educação infantil, atuando há 40 anos na área, professora do curso de pós-graduação do Estudo das Infâncias de 0 a 3 anos do Instituto Singularidades, membro da diretoria da ABEB, Associação Brasileira de Estudos sobre Bebê, integrante do GT de Educação da RNSP e da RNPI, né, a Rede Nacional de Primeira Infância, coordenadora executiva do Instituto Avisalá, formação continuada de educadores desde 1996. Então, assim, para passar a palavra para a Cisele, eu gostaria de lançar um questionamento para que a gente continue com esses desafios aqui postos em mente, a gente consiga pensar em soluções. É possível? Nossas creches, principalmente as públicas ou da rede indireta, conseguirão se adequar a todas essas considerações, inclusive que a doutora Damares pontuou muito bem, os anseios e receios que a professora Carolina aqui expôs também. Quais os principais pontos de atenção, Cisele? Com você, a palavra é sua. Bom dia, vereadora Janaína, bom dia a todos presentes aqui nessa conversa, os que estão aqui, os que estão lá, né, ouvindo a gente pelo Facebook. Queria agradecer muito essa nova oportunidade que você me deu e de estar junto com pessoas aqui tão competentes e, ao mesmo tempo, poder falar mais um pouco sobre esse assunto tão importante. A primeira questão que eu queria trazer nesse momento, Janaína, é que assim, é muita calma nesta hora. Uma grande coisa que tem atrapalhado demais essa discussão, e que acho que a gente pode evitar de maneira muito especial, são as informações que não vêm da ciência, como diz a Damares. O fake news. Por mais que a gente tenha ideia de que isso é prejudicial, eu vejo circular, e muitas vezes pelas creches, uma série de perguntas que às vezes revelam
desconhecimento e outras vezes são simplesmente informações que são transmitidas de uma maneira equivocada. Então, assim, como não é Thaís, né? Cristiane? Carolina. Carolina. Eu estou com o celular da Thaís. Tá bom, Carolina. Como a Carolina colocou, faz parte da formação também dos educadores saber selecionar essas informações que são adequadas para a construção desse projeto. A gente recebe coisas de diferentes ordens e lê artigos e vem coisas do estrangeiro, né? Dos outros países que já estão construindo seus protocolos, que já estão voltando, nem tudo cabe na nossa realidade, nem tudo é adequado neste momento. Então, a gente precisa saber diferenciar essas informações. Isso é muito importante. Outra coisa que as duas trouxeram e que eu acho que é fundamental nós já temos protocolos de cuidados. A gente já tem isto. Como é que a gente retoma esses protocolos e, a partir deles, faz uma formação desde já, para que os profissionais já tenham o que a Damares colocou como automático lá na casa deles. Se eu não conseguir fazer uma formação em que eles se cuidem em casa, como professores, como profissionais, vai ser mais difícil se eles tiverem que retornar para as creches sem esse hábito adquirido lá, desde já. Muitas pessoas reclamam, por exemplo, do uso da máscara, porque embaça o óculos, porque se sente afogado. Então, tem que treinar o uso da máscara em casa, porque talvez precise disso na escola. Como é que a gente, ou pelo menos para se dirigir até a escola, para ir até a creche, ele vai ter que usar máscara. Então, como é que esses hábitos já podem ser objeto de formação desde já? Essa é uma questão. A outra questão que eu acho que a gente tem condição também de pensar é nesse acolhimento das crianças. Todas as creches têm um processo, né, de acolhimento das crianças quando eles entram na escola. Isso é escalonado, isso envolve pouco tempo, isso envolve ter um educador que seja a referência da criança e que vai cuidar dela e que vai olhar para ela. Todos esses processos de acolhimento inicial da criança, quando ela entra na escola, foram interrompidos, porque as creches mal tinham começado a funcionar, né? No meio de março, as crianças ainda estavam nesse processo de adaptação e de acolhimento, e foi todo mundo interrompido nesse sentido. Então, precisa retomar esse processo de acolhimento como se as crianças fossem voltar à escola pela primeira vez, digamos assim. Determinar quais são os professores que vão olhar para aquelas crianças com mais cuidado, que vão se responsabilizar por acompanhar aquelas crianças. Professores que saibam reconhecer os sinais de sofrimento das crianças, que acompanham as famílias, que percebam, né, como a Damares bem colocou, as duas pernas são importantes aí nesse momento, porque se eu cuido bem daquela criança, se eu faço uma troca que envolve todos os protocolos de saúde, mas que envolve também uma interação de qualidade, então, se eu sou respeitosa com a criança e falo para ela, agora nós vamos trocar, eu preciso usar essa máscara nesse momento, porque é uma proteção para mim e para você, mesmo que a criança seja um bebezinho, mesmo que ela não entenda, ela vai sentir que tem alguém que está respeitando ela. Então, esses cuidados no momento da interação, eles são valiosos para as crianças, porque isso vai trazer para a criança uma sensação de bem-estar mais ampla do que só o cuidado físico. É um cuidado emocional. Então, isto também é importante para garantir que esse retorno mantenha essa questão do vínculo, da afetividade. É maravilhoso que as crianças estejam recebendo isso à distância dos seus professores, né? E que isso possa ter sentido para elas dentro desse momento, mas é mais maravilhoso ainda se eles puderem fazer isso tranquilamente nesse retorno.
porque ele sabe que ele vai cuidar daquela criança o melhor possível e que vai atender esses aspectos tanto da saúde física como da saúde emocional da criança. Outra coisa que eu acho que está dentro do nosso escopo, além de revisitar os materiais que já existem e pensar neles, fazer a formação de toda a equipe, não só dos professores, mas de toda a equipe, para os cuidados pessoais consigo mesmo. Fazer uma formação sobre o acolhimento, eu acho que a gente pode pensar também do ponto de vista pedagógico, o que vai trazer conforto para a família e para as crianças. Que tipo de proposta, que tipo de intervenção, claro, pautado nas experiências possíveis daquele momento, vão poder, de fato, acolher as crianças de uma maneira mais interessante. É um cuidado que não é o cuidado... É o cuidado da educação, digamos assim, propriamente dito, que é o cuidado pedagógico. Eu posso valorizar muito mais a conversa com as crianças, por exemplo. Posso valorizar muito mais as conversas com as famílias. Posso fazer reuniões com as famílias com mais frequência, né? Para que, em vez de ficar mandando relatórios escritos, né? Posso fazer umas interações maiores, até via celular, até uma chamada pelo WhatsApp, enfim. A gente pode estar mais próximo, garantindo para as famílias que as crianças estão bem. Porque se os adultos estiverem bem, as crianças também vão estar melhores, né? Já falamos isso no encontro anterior. Então, garantir, por exemplo, que planejamento que é possível, que tipo de proposição, de proposta que a gente vai poder fazer para as crianças nesse momento. Não só pensando nos brinquedos laváveis e nos brinquedos não laváveis, porque a gente sabe que vai ter que deixar alguns de lado aí nesse momento, que não dá para lavar. Então, como é que a gente vai atender essas necessidades, digamos, do pedagógico? Posso ter livros infantis, por exemplo, que tratam das emoções de maneiras interessantes, não aqueles livros assim, que trazem uma lição de moral, nem piegas, mas livros que possibilitam abertos, né? Que possibilitam a criança falar sobre suas emoções ou manifestá-las de alguma forma. Preciso fazer uma pesquisa desde já sobre isso, que atende essa necessidade. Conversar com a criança sempre que for possível, se a gente percebe que ela está sentindo alguma coisa, falar sobre isso. Olha, acho que você ficou bravo porque você não conseguiu brincar com aquilo que você queria, mas a gente tem outra coisa aqui para a gente poder brincar. Então, apaziguar, né? Apaziguar as crianças, apaziguar o grupo, acho que são saídas que a gente tem. E outra questão que eu acho bem fundamental é a gente, nesse processo que o Ceicinhazinha Meirelles está fazendo, de já ir construindo seus próprios protocolos. Mesmo que eles não sejam os definitivos, envolver a equipe nisso é que dá sentido para essa tarefa. Porque se a gente ficar só, né, pegando o que vem de cima sem explicação, a gente não consegue valorizar isso, não consegue implementar isso na prática. Então, um modo de implementar é que as pessoas participem do processo, porque elas podem entender melhor e podem justificar, né, baseado em pesquisas, baseado em ciência, as pessoas recebem uma explicação maior sobre por que daquela atitude, por que daquela situação, por que daquele procedimento. Quando a gente fala que a creche precisa construir seu manual de boas práticas de diferentes maneiras, aí, diferentes contextos, ela vai precisar construir seu manual de boas práticas junto com a equipe inteira, para que isso faça sentido para a equipe. E isso pode começar desde já. A partir do que já tem, vamos revisitando e vamos construindo essas práticas necessárias no momento, até recuperando algumas que estavam esquecidas. Outra coisa é fazer um bom diagnóstico do espaço físico. O que eu vou precisar mexer aqui na minha creche para facilitar que as crianças possam transitar com tranquilidade, que os adultos possam transitar com tranquilidade. Esse diagnóstico, a equipe gestora, a coordenadora, a diretora, junto com a equipe da creche, pode fazer desde já.
como ela falou, já vai implantar, por exemplo, uma pia logo na entrada da creche para poder facilitar que as pessoas que tenham acesso à creche já façam a higienização das suas mãos logo ali. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Eu vou precisar ter papel, toalha à disposição, não vou poder usar a toalha de pano, isso já está claro. Então, aonde que eu vou pôr esses toalheiros? Qual é o lugar estratégico aqui? Só quem vive naquele ambiente é que sabe como fazer isso, né? Não adianta eu só dizer, precisa ter toalheiro, mas aonde precisa ter toalheiro? Né? A minha creche é diferente da sua, que é diferente da dela. Eu tenho que saber aonde que eu vou pôr isso. Álcool gel é para quem? Vai ser para as crianças ou vai ser para os adultos? Se vai ser para os adultos, tem que ficar alto, não vai ser para criança, não vai ficar lá embaixo para a criança. Então, essas questões todas, eu acho que já podem ser equalizadas por cada unidade escolar diante da sua visão estratégica ali daquele ambiente e das necessidades formativas da sua equipe. Claro, tudo isso vai ser submetido à Secretaria da Educação, à Secretaria da Saúde, com certeza, né? A gente tem uma visão geral, mas precisa ser balizado, enfim, autorizado por todos. A princípio é isso, Janaína. Depois a gente pode continuar em função do que as outras colegas vão trazer também, que nos alimenta e que seja interessante. Muito bom, Cisele, é sempre um privilégio ouvi-la, querida. E agora a gente vai ouvir um pouco sobre o aspecto que até então eu ouvi muito pouco. Ou eu ouso a dizer que ainda não vi ninguém debater sobre esse importante tema, que vai ser outro grande desafio também na rede, que é a amamentação. Para isso, a gente convidou a Renata Albuquerque, que é antropóloga, professora universitária e presidente do LEME, uma organização da sociedade civil que defende o aleitamento materno através de ações em creches públicas na cidade de São Paulo. A Renata, eu gostaria que, pensando, né, como hoje tem muito esse estímulo para que o leite materno seja consumido por, no mínimo, 6 meses, de forma exclusiva, e que haja uma extensão desse prazo quando possível. Para isso, há o incentivo do envio do leite materno às creches, e é justamente o que a organização de vocês incentiva e estimula. Conta um pouco como vocês atuam e como você acha, tá, que essas mudanças serão implementadas para que seja possível a continuidade, tá, do incentivo ao consumo ao leite materno nas creches, e se você acha quais são os principais cuidados que as escolas, as famílias, o poder público têm que adotar. Obrigada, Janaína. Obrigada a todas as presentes. Está sendo um super privilégio fazer parte dessa conversa com vocês. Já estou anotando um monte de coisa aqui, porque já escutei muita coisa interessante, muita coisa que vai reverberar no trabalho que a gente está fazendo. Então, primeiro agradecer. Para falar um pouco sobre esse trabalho do LEME, né? O LEME é uma organização que está começando ainda, né, sua vida pública, tem 2 anos, vai cumprir 2 anos de trabalho mais organizado, e a nossa primeira tarefa é justamente conciliar essas recomendações sobre amamentação que você falava, né, Janaína? Então, as organizações de saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo, então, como único alimento do bebê até 6 meses, nos seus primeiros 6 meses de vida, e o leite materno continua sendo o principal alimento do bebê durante seu primeiro ano de vida, e é recomendado que seja um alimento complementar, né, que o bebê continue mamando, ainda que com uma alimentação mais consolidada, pelo menos até os seus 2 anos de vida. Então, a primeira tarefa do LEME é conciliar essas recomendações sobre amamentação com a situação da legislação trabalhista no Brasil, porque a nossa conta não fecha, né? Você tem uma mulher que retorna ao trabalho
depois de 120 dias do parto, né? Então tem 4 meses de licença maternidade, e ela deve continuar, idealmente, amamentando seu bebê exclusivamente do seu leite até os 6 meses. Então a gente atua um pouco nesse lugar, tentando produzir essa conciliação de recomendações, e por isso que a gente atua na escola, a gente entende que a escola é um lugar onde a gente conseguiria atuar, onde a gente conseguiria garantir retirar obstáculos da amamentação, não é? Então, o que a gente faz no Leme é pensar na escola o tempo inteiro, refletir sobre a escola e o papel que a escola cumpre nas histórias de amamentação das famílias. Então, o que a gente propõe para as unidades com quem a gente tem trabalhado é que a escola não precisa ser um lugar de desmame, como aconteceu durante muitos anos, e a gente entende que acontece cada vez menos, principalmente aqui em São Paulo, que a gente tem um programa municipal, né, da prefeitura, da Coordenadoria de Alimentação Escolar, que acompanha e produz ações a favor da amamentação. Então, a gente pensa na escola, no Leme, o tempo todo através dessa lente, né, da lente do aleitamento materno. Então, isso era um pouco o que eu gostaria de fazer hoje, né, de compartilhar hoje com vocês. Eu sou mãe também, eu tenho um filhinho no minigrupo 1, não sei, aqui no Butantã. Então, tem um monte de coisas que eu fico pensando quando você começa a apresentar o debate, né, Janaína? Você falou um pouco do seu filho, a minha cabeça ficou assim a milhão também, pensando nas coisas que a gente vai vivenciando nessa quarentena, nas mochilas. Você falou da mochila outro dia, foi um gatilho emocional para mim também, encontrar a mochila do meu filho lá dentro do armário, né? A gente fala, é o símbolo da quarentena. E para além disso, o que eu queria apresentar não era tanto a minha opinião como mãe, né, mas o que a gente tem feito enquanto Leme, agora que as escolas estão fechadas, porque a gente tem algumas parcerias com algumas unidades, então a gente estava dentro das escolas começando a desenvolver algumas ações, então o workshop de ordenha, que é uma coisa que a gente chegou a fazer em algumas unidades, ensinar a mãe a tirar o leite, como que eu mando leite para a escola, de que maneira, quais são os protocolos municipais a respeito disso. Então tem uma série de coisas que a gente vinha fazendo dentro da escola, as escolas fecham e a gente falou, o que a gente faz agora, não é? Como que a gente vai trabalhar? Então, nessa última semana, pensando nessa conversa aqui com vocês, a gente organizou um mapeamento das reflexões das diretoras e dos diretores de unidades com quem a gente está trabalhando, com quem a gente estava trabalhando, né? Então, a gente conseguiu conversar com essas pessoas com o objetivo de ter uma noção mais ampliada das preocupações sobre a reabertura dos SEIs, que não tivessem a ver só com os meus medos e com as minhas angústias como mãe, né? Então, a gente está nesse movimento de tentar produzir um posicionamento mais coletivo do Leme sobre a amamentação na escola. Então, primeiro, fazendo esse mapeamento de opiniões com os diretores, em seguida a gente quer entender um pouco mais, organizar uma pesquisa com as famílias que a gente acompanha também pelo programa e debater isso coletivamente entre as associadas do Leme, né? Então, o que eu tenho para oferecer hoje, na verdade, é um conjunto de reflexões ainda bem parciais, que eu entendi como medos compartilhados, né? São medos que as pessoas, que as diretoras me apresentaram, então nem sei quem que... Convidei algumas pessoas para assistir, nem sei quem que está aqui, quem que não está, mas a ideia era trazer um pouco as ideias que foram compartilhadas comigo, não é? É uma amostra muito reduzida, né, de opiniões, então tem a ver com conversas feitas, com conversas pontuais que foram feitas, mas eu acho que ajuda a gente a pensar em algumas coisas sobre a reabertura. Mas, enfim, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, pensando nessa reabertura, é por que a escola reabre, né? Por quê? Por que a escola está reabrindo nesse momento? Em nome do quê? Eu acho que esse é um debate muito caro para a gente fazer, a gente precisa prestar atenção nisso, para observar essa trajetória da educação infantil, né? Esse deslocamento da educação infantil, da assistência para a educação. Então, por que a escola está reabrindo agora? A gente sabe que a escola deve reabrir, não é em algum momento, porque existe uma reabertura de outros serviços durante a pandemia. Por que é uma preocupação? Porque, primeiro, quando eu converso com algumas pessoas, elas falam, a gente não sei se a gente tem que reabrir enquanto tudo não voltar ao normal.
Não dá para reabrir até tudo voltar ao normal, tem essa ideia, né? Não tem como reabrir sem voltar ao normal, então tem esse medo. Mas a gente sabe que a tendência é que não seja isso que aconteça, que a escola reabra e ainda precise de novos protocolos antes que tudo volte ao normal, não é? Então, por que a gente precisa enfrentar esse dilema? Não é? Por que a escola reabre? Então, essa é uma primeira preocupação que eu queria compartilhar com vocês, da gente observar como que a gente vai entender o papel da educação infantil nesse momento, não é? O que acontece com as unidades escolares, né? O que a gente espera dessa escola? A gente espera que essas escolas cuidem das crianças por determinado período de tempo para viabilizar a retomada de serviços. A gente espera que essa escola reabra algumas vezes na semana para garantir que as famílias consigam trabalhar e desenvolver suas atividades de uma maneira melhor. Enfim, tem um primeiro comentário que vai nesse sentido, né? E o segundo ponto evidente é como que essa escola reabre, então, né? Considerando que, de alguma maneira, isso deve acontecer, como que isso deve acontecer? E aí é onde eu compartilho algumas coisas que foram dirigidas a mim nessas conversas com os diretores, né? Foram questões de 2 ordens que eu consegui entender, que eu consegui mapear. A primeira, pautando o problema pedagógico da reabertura, né? Então, como que a gente garante que a educação infantil se preserve nos seus entendimentos diante desse cenário todo? Tem a ver um pouco com o que vocês estavam discutindo antes, não é? Como que a educação infantil se reapresenta para a gente depois da pandemia? O que a gente espera da escola como espaço de interação, espaço de brincadeira, espaço de relação? Como que essa escola consegue funcionar na lógica do distanciamento? Eu acho que essa é a primeira pergunta, a primeira angústia que os diretores trouxeram, né? A primeira coisa que a gente conseguiu conversar, conseguiu observar. Como que a escola, que deve ser espaço de interação, consegue funcionar na lógica do distanciamento? Enquanto a Caroline falava, eu até anotei aqui, ela falou assim, a gente tem que ter essa preocupação de não distanciar as cuidadoras dos bebês, e acho que a Cisele retoma essa ideia também, né? A Damares também, em alguma medida, né? Ter os protocolos corretos para não distanciar a cuidadora do bebê. Olha que coisa difícil da profissional, das professoras, das pedagogas, das diretoras enfrentarem e solucionarem. A palavra de ordem é distanciamento social. O mundo inteiro fala de distanciamento social. É isso que a gente escuta nos últimos 2, 3 meses. Distanciamento, não chegue perto das pessoas, não é? E aí a gente fala assim, mas você não pode se distanciar do bebê, porque não dá. Tanto do ponto de vista, né, do colo e da troca da fralda, tudo isso, mas do ponto de vista emocional também. Então, você exige um não distanciamento no momento em que o mundo todo está falando distancie, né? Então, o que a gente faz? Que batata quente que a gente joga na mão das profissionais que estão dentro da escola, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. Outros problemas que foram apontados ainda nessa dimensão pedagógica. Como que as crianças usam as máscaras, né? Porque criança troca, criança empresta, criança tira, olha aqui. Como que a gente pode garantir que as crianças usem as máscaras de uma maneira segura, sendo que a criança tende a transformar quase tudo com que ela interage em algo lúdico, né? Então, como que a máscara ela precisa não ser lúdica nesse momento, não ser trocada, não ser um objeto de brincadeira? Como que a gente faz com a máscara, né? Tem a questão do problema da máscara usada pelos professores também. A Cisele estava falando da adaptação, né? Eu estava pensando na adaptação dos berçários. A adaptação de berçário é super difícil, a adaptação de bebê é super difícil. Como que a gente faz a adaptação de bebê com professor de máscara, né? Você tem um problema grande aí também para solucionar. E da perspectiva do Leme, não só o uso de máscara, mas a presença do leite materno, né? Porque o que a gente tem observado nas escolas que a gente trabalha é que o aleitamento materno, seja com a presença da mãe ou do leite ordenhado, ele facilita muito o processo de adaptação. Então, nas unidades onde o leite materno é oferecido pelos bebês, durante o período de adaptação, o bebê se conforta mais, né? Então, ele está chorando, ele está no colo da professora, ele recebe o leite da mãe dele, ele se acalma, ele reconhece aquele cheiro.
ou ainda a própria presença da mãe amamentando, né? Que é o contrário do que o senso comum tende a apontar, né? Tipo, se você mama, seu filho nunca vai se adaptar na escola, se ele mama, né? Ele vai ficar chorando e ele não vai conseguir. O que a gente vê é o contrário. Eu mesma ia amamentar o meu filho no meio do expediente escolar dele, várias vezes quando ele era bebê, ele ficava mais tranquilo, ele mamava um pouquinho e voltava para os seus jogos e para as suas atividades. E isso são apontamentos nossos, né? Não são elaborações ainda construídas, mas apontam para a gente que o leite ele cumpre um papel pedagógico fundamental também, né? Porque ele aponta que a mãe está presente naquele ambiente. Que aquele ambiente é um ambiente que é amigo ao leite, que é amigo à mãe, e nesse começo de vida, onde o leite é quase tudo para a criança, isso sinaliza coisas importantes para essa criança. Então, como que a gente garante que a mãe e o leite ordenhado estejam dentro desse período de adaptação, desse nova adaptação, né? Como vocês estavam conversando também, né? Como que a gente consegue garantir que isso aconteça de uma maneira segura? E aí onde a gente observa esses dilemas, né, próprios da educação infantil nesse momento. A gente distancia ou a gente não distancia? Como que a gente garante a educação, a escola que a gente quer, a escola que tem sido construída, não nas últimas décadas, esse modelo de educação infantil que tem sido construído pela rede, pelas profissionais, pelas pesquisadoras, pelas pedagogas, enfim, como que a gente garante que isso não se desfaça diante desses nossos desafios? A gente no Leme, a gente tem, inclusive, vale a pena comentar, a gente está trabalhando, estamos em campanha ativa pela aprovação de um projeto de lei na Câmara Federal, que propõe a ampliação da licença maternidade para 6 meses e a criação de uma licença cuidador para bebês de até 1 ano, justamente para tentar oferecer, desafogar um pouco esse dilema da educação, né? Então, você fala, bom, se a gente conseguir garantir que pelo menos esses bebês de 6 meses estejam em casa, talvez a gente tenha protegidos por uma licença maternidade, né? A mãe protegida por uma licença maternidade, talvez a gente consiga começar a solucionar um pouco mais esse dilema da educação infantil, porque quanto mais novinhos eles são, mais difícil é o dilema, né? Já é difícil a gente imaginar o distanciar ou não distanciar para um mini grupo, 2 para as crianças que estão brincando, imagina para os berçários, né? Do ponto de vista da segurança propriamente, que eu queria compartilhar, que foi compartilhado comigo, tem a ver com as especificidades da educação infantil, então algumas coisas já foram ditas aqui, eu só vou retomar rapidinho. Primeiro que as viroses, elas são comuns na escola, né? A gente sabe, a gente que é mãe de SEI, sabe que um bebê fica com uma virose, todos eles têm, né? Isso acontece, ainda que as escolas tenham medidas e protocolos para segurar os surtos, a gente sabe que eles tendem a ficar os bebezinhos com a mesma doença ao mesmo tempo, né? Então, se as viroses já são comuns na escola, se isso tem a ver com a dinâmica de relação dos bebês e das crianças, como que a gente admite que, de alguma maneira, o coronavírus vai circular por esses ambientes, não é? Como que isso acontece? Já existe um protocolo de higiene nas escolas, já existe lavagem de brinquedos, já existe, não é? Há um cuidado que já está colocado aqui, mas que não dá conta de impedir a circulação total do vírus entre as crianças e os bebês. Isso tem a ver com o tipo de interação que eles têm. Então, o que a gente faz nesse sentido? Uma outra preocupação tem a ver com, enfim, ainda nessas especificidades da educação infantil, que as crianças dormem na escola. Então, de onde vêm os recursos e os espaços para a gente tratar de roupa de cama e banho, não é? Toalha, vem de casa, tudo que vem de casa está devidamente higienizado, todos os dias a família vai ter que mandar um lençol limpo, ou a escola vai lavar os lençóis todos os dias, e as toalhas, as crianças deitam, as crianças babam no seu travesseiro, elas são trocadas, e elas tomam banho. Como que a escola conseguiria comportar esse serviço de lavanderia, não é? Então, alguns diretores falam, a gente não tem condição de sustentar lavagem de lençol e toalha todos os dias, a gente não tem espaço nem tem pessoal para isso, o que a gente faz, não é? Outra coisa tem a ver com esse que a Caroline já trouxe, né, com esse cuidado com as trocas de fralda, com o desfraude, não é? Porque além da troca de fralda, tem os acidentes. Então, se a gente observa uma outra faixa etária, a gente vai ter crianças que vão estar fazendo xixi e cocô na calça eventualmente, não é? Que talvez impeçam algum tipo de troca
mais programada, como a troca de uma fralda. Então, o que a gente faz com a troca de fralda? Com desfraude, com banho, com auxílio no banheiro, com contato com fezes e urinas de uma maneira mais geral, né? Como que as professoras conseguem se sentir segura nesse processo? Porque você fala também, eu não lembro quem falou isso, falou assim, a gente está observando a necessidade urgente de cuidado especial com os bebês. Mas aí também queria lembrar dessa necessidade urgente de uma observação atenta para quem cuida dos bebês, né? Porque é tudo muito novo, é uma profissão, é um estar na escola que coloca questões novas, né, no cenário de depois de pandemia. Especificamente sobre a questão do aleitamento materno, também é importante a gente pensar sobre a entrada e a circulação de adultos dentro da escola. A mãe pode continuar entrando na escola, indo até a sala de aula, fazendo adaptação com as crianças, amamentando seu filho dentro da sala de aula. Que espaço que a gente tem para que isso aconteça dentro das escolas? Como que a circulação pode ser feita com segurança, não é? Então, Carolina, você falou da torneira, né, que vocês estão colocando. Isso seria, por exemplo, uma ótima ideia para estar em todas as unidades, mas quem garante essas obras? Como que essas obras vão ser feitas? De onde vem recurso para a toalha de papel? De onde vem recurso para o sabonete, para o cloro, não é? Para higienizar sapato? Ou a gente vai propor troca de sapato dentro da escola, um outro tipo de calçado? Enfim, tem um monte de perguntas que vieram que eu estou tentando trazer aqui para a gente conversar, né? Mais dúvidas do que soluções ainda nesse momento. Para pensar em termos de propostas mesmo, para não me alongar muito, para não entender muito mais sobre o aleitamento, a primeira coisa que a gente queria demarcar nessa conversa de hoje, né, apresentar, é que a normativa municipal sobre aleitamento materno seja preservada nesse momento. Que a gente não rife os avanços que o município de São Paulo tem em relação ao aleitamento materno em nome do controle da pandemia. Então, desmamar esses bebês dentro da escola, ou seja, retirar a presença da mãe ou retirar a possibilidade de envio do leite materno, é um retrocesso. Porque o leite materno dentro da escola é justamente o que vai proteger essas crianças, fortalecer a imunidade desses bebês, trazer conforto para esse retorno da escola, para que esse processo seja o menos traumático possível, para que vai desafogar o sistema de saúde municipal também, porque bebês amamentados, isso tem muitas pesquisas que apontam, tendem a ficar menos doentes, não é? Inclusive no que diz respeito a doenças respiratórias. Então, obstruir a presença do leite materno na escola de alguma maneira, em nome de protocolos de segurança, seria um tiro no pé. É isso que a gente queria chamar a atenção, né? A gente precisa garantir que a normativa municipal seja preservada, que o leite materno não possa ser retirado da escola, né? Ou seja, garantir a presença da mãe que amamenta lá dentro e garantir que o leite possa ser enviado. E uma segunda proposta tem a ver justamente com a valorização dessas professoras que estão dentro da escola, né? Que estão tendo seu trabalho em alguma medida se reapresentando de uma maneira tão desafiadora, né? Então, eu preciso atentar para a saúde mental dessas profissionais também. Então, eu falo com algumas professoras, com algumas pessoas que estão na educação infantil, eu falo assim, eu estou desesperada. Eu não sei o que... Eu estou com medo de chegar perto dos bebês. Eu estou com medo de dar o leite, né? Como vocês estavam falando sobre... Aí eu perdi aqui a nossa janela. Falando sobre, vou dar o leite, como que eu vou oferecer? Vou pegar no colo, não vou pegar no colo. Então, tem muita gente que está como eu falo, não quero nem pensar. Não quero nem imaginar, não quero nem falar como é que vai ser, porque eu não sei. Então, atentar também a essa dimensão da saúde psicológica desses profissionais para que esse retorno possa ser feito da melhor maneira possível, não é? Desculpa se eu me alonguei muito, eu nem vi quanto tempo que eu ocupei, mas a gente continua a conversa. Muito bom, Renata. Eu vi aqui a Damares vibrando com cada vez que você falava da importância da amamentação e, inclusive, ela até pontuou que tem protocolos já prontos para isso e ela quer fazer uma exposição aí rápida antes de passar a palavra para a Eike. Eu vou dar 2 minutos aí para a Damares e eu vou pedir para todos vocês se atentarem ao tempo para que todo mundo possa ter tempo de colocar suas ideias, responder tranquilamente. Então, assim, eu vou passar a palavra agora para
doutora Damares. Vou tentar focar, não vou falar de tudo, eu só vou lembrar que do aleitamento, já tenho pesquisa, a gente pode continuar conversando, Renata, maravilhosa, tirar o aleitamento, nem pensar agora, mas eu tenho uma provocação para a Secretaria Municipal de Educação por duas questões. Por que que o leite materno tem que chegar congelado, isso antes do Covid? Totalmente congelado, senão eu não aceito. Eu ouvi uma coordenadora pedagógica falar isso para mim. Segundo, como? Como? Tá, ao contrário. A outra questão é, eu não posso usar lençol, toalha, esse é o maior problema nosso. Lavanderia doméstica que tem na creche é pior. Um dos lugares mais contaminados numa creche, num lugar, é a lavanderia. O jeito que a gente manipula lençol e roupa em casa, por que a enfermeira, a primeira coisa que ela aprende no hospital é arrumar a cama do doente? Porque tem uma técnica que eu manipulo o mínimo possível, porque quando eu manipulo, igual em casa, que eu jogo lençol, encaixo na roupa, todas as partículas de pele, todos os outros micróbios, eu estou, inclusive, movendo aerosóis no ambiente. Então, não é por aí. Eu já falei disso no programa Papo de Mãe, inclusive, sobre verrugas, outras coisas, não dá para falar aqui, mas a lavanderia, lençóis e toalha, é para onde? Tá? A mãe ir lá aleitar, acho que ela tem que continuar indo, porque nós estamos esquecendo um fato. O bebê vai para casa e volta, e ele respira junto com a mãe. Lavar a mão na entrada, eu já pensava nisso antes do Covid, como um ritual, e lavar a mão do bebê a cada troca, só para diminuir a microbiota transitória, já ajuda. Mas isso não dá para discutir aqui agora. O que a gente vê nessas falas é a mesma coisa que eu falei antes. Há muito mito, há muito senso comum, há muita cultura institucional antes do Covid. Esse é o problema. Quando fala, há protocolos na escola, o que eu tenho visto na minha prática, que a maioria das escolas, eu estou generalizando, desculpa, quem não, tem muitos problemas já anterior ao Covid em relação a esse aspecto do cuidado, da perspectiva do melhor cuidado. Obrigada. Excelentes colocações, professora Damares, muito importante a gente se atentar a isso, a estabelecer esses protocolos para que a gente possa garantir a continuidade desses avanços tão imprescindíveis, que é o da amamentação, que é uma conquista de muitos anos. E para a gente, por fim, dar sequência aqui, a gente vai ouvir agora a professora Eike, o nome dela é difícil, gente, Stedefeld, Elke Stedefeld, que é nutricionista pela Universidade de São Paulo, USP, mestre e doutora em Ciência da Nutrição pela Unicamp, especialista em alimentação coletiva pela Asbram, professora nos cursos de Medicina e Enfermagem e pós-graduação em Nutrição da Unifesp. A professora Elke, eu peço desculpa se eu de repente pronunciei errado o seu nome, professora, ela tem acompanhado muitos grupos de discussão sobre o tema da segurança dos alimentos, né? A gente falou de amamentação agora, vamos falar de segurança alimentar. E a reabertura das escolas em diferentes contextos, como a professora Damares deu aqui uma pitada dessa questão de diferentes contextos escolares. Nós gostaríamos, nesse sentido, de ouvir um pouco como o que tem sido feito e planejado, o que ainda você considera que precisa ser feito e, finalmente, como nós, sociedade, famílias, iniciativa privada e o próprio legislativo pode ajudar, como eu, na condição de legisladora, posso ajudar. Com a palavra, professora Elke. Bom dia a todas e a todos. Agradeço muito a oportunidade de compartilhar esse espaço e compartilhar esse espaço com essas maravilhosas mulheres aqui com a gente.
e eu fui ouvindo a palavra de todas, e realmente a gente percebe que há um discurso ali de todas nós, né? De desejos, de ansiedades e necessidades desse momento. Mas, assim, eu vou ser bem focada na sua questão, Janaína, em função do horário que você também coloca, né? Eu tenho feito um trabalho, um levantamento dos protocolos hoje nacionais e internacionais. O que a gente tem em relação à alimentação escolar? Alimentação escolar ou alimentação da criança, né? Primeira coisa que a gente precisa dizer aqui. Hoje não há uma evidência de que a Covid-19 ela seja caracterizada, tá? Teoricamente, como uma doença transmitida por alimentos. Ela é caracterizada como uma doença respiratória. É essa segundo o conceito, segundo a definição. Entretanto, né, o que acontece? Não há dados epidemiológicos na evidência. Por que não há evidências? Talvez. Porque isso é recente. E para você ter dados epidemiológicos, você precisa ter observação e você precisa ter estudos para isso. E hoje, os estudos eles não estão direcionados para isso. Não há tempo para isso. Há outras necessidades que nós precisamos, que é a medicação, a vacina, os outros cuidados também, de se evitar a transmissão. Então, quando alguém pergunta, é ou não é? Eu acho que a gente não é nem depende, né? É que não há evidência, ela é uma doença respiratória e estudos serão feitos. Entretanto, a forma de transmissão pode contaminar os utensílios a quais nós usamos para se alimentar ou os próprios alimentos. Então, estando, né, o vírus nesses utensílios, isso já é algo que é orientado, recomendado, que não há compartilhamento entre utensílios, talheres, e que isso é uma questão que vem a esse universo da creche, né? Pode ser um veículo de transmissão, tá? Então, acho que isso é posto, eu só vi um estudo agora na Alemanha, que eles estão fazendo junto a restaurantes para verificar se há uma evidência ou não. Então, já iniciaram os estudos, mas não é uma realidade nossa aqui brasileira, tá? Ok. Outra questão, quando a gente trabalha na perspectiva, a minha linha de pesquisa é risco. Eu trabalho com análise de risco voltado para doenças transmitidas por alimentos. E quando a gente trabalha numa situação que hoje, né, acontece, a gente tem uma situação de alto risco, nós temos um grau de incerteza enorme e informações incompletas, né? É um conjunto, é um mix que a gente tem ali, né? Então, essas informações, elas estão incompletas muitas vezes porque nós não temos, nós ainda não sabemos exatamente, né? Não é o que é um erro, mas ainda elas não chegaram até nós. Então, quando a gente trabalha nessa situação de alto risco, a gente trabalha a partir do princípio da precaução, ok? Então, isso não é uma recomendação trabalhar com o princípio da precaução. Isso é uma obrigatoriedade de todo profissional da saúde, do profissional da educação, todos que estão envolvidos com a vida e a saúde do outro, independente da idade, independente da situação, né? Então, eu acho que posto esse pensamento, concordo muito com a professora Damares que a gente tem já muitos materiais postos já, porque são questões de boas práticas, de práticas seguras, que já estão contempladas pela nossa legislação, já foram normatizadas. A higienização dos alimentos, eu vou falar do meu campo, né, onde eu acho que eu posso transitar de uma forma mais tranquila. Não consigo falar, por exemplo, da troca de uma fralda, mas como mãe até eu poderia dar uma opinião, né? Mas, tecnicamente, já há protocolos para a higienização dos alimentos, higienização de utensílios, higienização do ambiente da cozinha, higienização do lactário e assim por diante, né? Mas sabemos que provavelmente, ou já há sinais
de que esses protocolos, eles podem mudar em função do cenário dos dados, né, e da situação epidemiológica que nós temos, certo? Então, eu achei bem interessante quando a professora Damares falou sobre isso, sobre a cultura institucional. Porque, infelizmente, às vezes a cultura institucional, ela negligencia, às vezes, as práticas seguras e que já estão postas. Então, eu realmente acho que é um momento que a gente precisa resgatar isso e dialogar sobre isso, e a comunidade, ela está sensibilizada frente a essa situação. E nada mais do que a gente, entre aspas, né, assim, aproveitar esse cenário da sensibilização para a gente trabalhar. Eu acho que a Renata trouxe muito com essa propriedade a questão do aleitamento, né? Também dessa sensibilidade, do cuidado, e de quanto é importante, e o quanto a gente tem que pensar esse custo-benefício, e você vai sujeitar a outros riscos para minimizar e o que eu posso fazer para mediar ou para minimizar isso, né? Mas eu gostei muito que a Cisele trouxe da calma, né? Muita calma nessa hora. Por mais que nós precisamos de questões emergentes, isso é importante, né, urgentes, tudo, eu acho que muitas coisas estão postas, estão acontecendo agora nesse período do isolamento, né? Mas daqui para frente a gente precisa pensar isso e pensar também que uma alteração vai demandar, sim, uma questão de infraestrutura. A pia de lavagem de mãos, que já era necessária, já era algo posto, mas não tinha. Ai, gente, desculpa, agora eu fiquei arrepiada, Renata, em ver seu PP. Né? Algo posto, mas vai precisar. Então, realmente, não dá para a gente soltar um protocolo hoje e mandar acontecer amanhã. Né? Não tem como, isso tem que ter. E não tá assim, e essa nossa fala, ela não é precoce, ela é mais do que necessária e urgente para a gente pensar nessa retomada das aulas, mesmo não sabendo as datas, mesmo tendo toda a condição epidemiológica, né, da pandemia. Então, isso a gente vai precisar respeitar, né? Mas o que eu tenho visto nesses protocolos, tá? Da parte da alimentação, Então, a gente tem, para recebimento, especificamente a questão do recebimento desse alimento, da higienização desse alimento, que também já era uma prática necessária, mas que muitos não faziam, né? A gente tem a questão do armazenamento, sim, já há orientações para isso, de como proceder este armazenamento e que é viável no ambiente da creche. O preparo tem se voltado muito ao distanciamento naquela área, mas a gente tem que pensar muito, porque muitas vezes os locais são muito pequenos, o lactário é pequeno, ele divide com a cozinha, não tem uma área reservada de lactário, é o mesmo ambiente, você trabalha com horários diferentes e que vão exigir talvez uma maior frequência de higienização. E aí como é que você faz? Tira tudo, coloca tudo de volta. Como que é essa dinâmica, né? E a distribuição, né, desse alimento e o contato da criança com este alimento, né? Então, já há alguns protocolos descrevendo esses processos, os procedimentos, mas ainda num caráter generalista, né? E alguns, eu não posso dizer conflitos, mas formas de interpretação ou escolhas que a gente precisaria dialogar em algum momento, que foi o que eu coloquei no início com a professora Damares, que era a questão do uso do hipoclorito de sódio, que há concentrações, você tem que diluir o hipoclorito de sódio para que ele tenha uma reação química, forme o hipocloroso e que você consiga ter ação naquele ambiente para a etapa de desinfecção. E, então, essa coisa, eu acho que pelo menos vai nos ajudar. Às vezes a gente sabe que as pessoas têm a mania, vamos jogar puro mesmo porque vai desinfetar tudo. Isso não, isso é um mito, né? Uma crença que as pessoas, infelizmente, aquela coisa, sabe, da mágica, eu vou misturar aqui um hipoclorito com sabão, né? Faço algo ali, né? Parece que é uma bruxinha fazendo as coisas, né? Então,
normas, eu acho que elas vão vir para esse diálogo, Janaína, né? Eles vão retornar para essa discussão e para que tornar as práticas seguras. Mas a gente tem hoje, por exemplo, a questão do cloro. A gente tem uma recomendação da Anvisa, ela fez uma concentração maior de cloro, principalmente para aqueles locais, creches, escolas, enfim, que teve a presença do Covid-19. Nós temos a Unicef com uma concentração altíssima, orientando, e a Sociedade Brasileira de Pediatria incorporou essa orientação da Unicef. Tá? Então, eu acho que a gente precisa discutir isso. Por que não foi incorporado a orientação da Anvisa? Por que a gente não trabalha com o que já era posto por lei, né, para o ambiente alimentar? Porque em todas as orientações, diferentes concentrações, a concentração do álcool e a forma, ele continua o mesmo. Então, ficam coisas muito ainda não definidas. Por isso que eu trouxe para vocês a questão das informações, né, incompletas ainda. Né? Então, eu acho que o que é importante nesse cenário todo, a gente precisa desse diálogo, sim, desse diálogo intersetorial, a gente conversar, né? Por quê? Qual que é a minha... Acho que eu vou fazer uma fala agora extremamente dura, mas, infelizmente, a gente ouve muito as pessoas falarem: eu vou fazer tal procedimento, ou vou seguir tal protocolo, que o protocolo manda. E quando você pergunta, né, por que você vai fazer aquilo? Porque o protocolo manda. E o grupo aqui, todas já trouxeram o quanto é importante as pessoas saberem por que elas estão fazendo aquele protocolo, aquele processo. Então, a pior coisa, eu, no papel de nutricionista, eu acho que eu posso falar dos meus colegas, dos meus pares. A maior frustração nossa é quando a gente ouve um nutricionista falar para o outro, né, numa orientação: você tem que fazer isso porque a lei manda. Isso eu acho que dói no nosso coração, né? E eu acho que com vocês também, né? Então, é para a gente evitar que seja feita essa resposta, né? O protocolo manda. Mas se ele for construído de forma coletiva e for colocado de uma tal forma que as pessoas possam entender minimamente para que ele serve, eu acho que a gente avança muito mais nessa discussão. E aquilo aí você perguntou, né, Janaína, é aquilo que falta, né? O que não está sendo atribuído. Eu não ainda olhei, ainda não encontrei nos materiais as estratégias, por exemplo, na nossa área de educação alimentar e nutricional. Porque a alimentação, ela vem já, principalmente no ambiente, né, de creches e das escolas, ela veio desde 2009, praticamente, mudando o caráter, buscando o direito humano à alimentação adequada. Né? Isso vem à frente disso. E isso ainda não está posto nesses protocolos. Realmente são protocolos com caráter higienista, né? E que eu entendo que a gente não deveria retroceder dessa forma. A gente tem que lembrar que a educação, eu acho que agora eu falando ensinando o padre a rezar a missa, né? Mas a educação é fundamental, isso foi toda uma conquista feita nesse ambiente. Então, como que a gente vai trabalhar isso se houver essa distância, essa questão que a Renata trouxe, né? Do acolher, do estar, a Carolina também, né? Então, é o cuidado pedagógico mesmo, né? Eu acho que é um desafio sobre o direito humano à alimentação adequada, eu acho que perpassa pelo que a Renata trouxe do aleitamento materno, a questão da sustentabilidade, né? O quanto a gente vai ter que colocar as coisas descartáveis, né? E quanto isso a gente não vai gerar um outro problema para a sociedade, o quanto isso o que nós estamos vivendo hoje não vem de uma conduta inadequada em relação à sustentabilidade, em relação ao mundo. Então, a gente precisa olhar isso para o mundo, né? Não dá, a gente precisa olhar, ter o foco nosso, sim, porque é o nosso dia a dia, vai ser a prática, não dá para ficar
fantasiando, mas a gente precisa pensar como um todo também, né? Eu acho que eu respondi o que vocês, né? Acho que, Janaína, acho que a primeira coisa, o que vocês podem fazer, né? Exatamente, acho que vocês já começam, não sei se começam, né? Já fazem muito bem em trazer essa discussão, essa roda de conversa, né? Ouvir. Eu não sei colaborar nessa elaboração desses protocolos, estimular a comunidade civil, em qual ponto que isso vai ser possível, trazer a família isso para dentro do ambiente, né? Se nós olharmos para essa situação, realmente pode trazer um espaço de fala e de escuta no ambiente, né? E eu não sei, em termos legislativos, eu não sei até qual ponto eu não tenho essa interação, seria importante uma portaria, uma resolução, enfim, eu acho que isso é uma outra etapa. Eu acho que é primeiro a gente fazer essa construção de forma coletiva e que a gente evite isso, né? Olha, a lei diz, mas talvez seja um caminho também, né? Eu não poderia responder isso, não, tem que legislar, né? Mas eu acho que cabe ao legislativo, sim, fazer o apontamento, fazer as discussões e talvez, se identificar a necessidade de algo nesse sentido, que seja feito de uma forma coletiva. Obrigada, Janaína. Eu que agradeço, professora Elke. Eu queria ver se a professora Damares e a Cisele ficavam assim felizes. Desculpa aqui o barulho, porque eu tenho aqui um terremoto mirim aqui em casa. Muitos dias em casa, então é isso, muita energia para extravasar. Então, a professora Damares colocou várias considerações no nosso chat. Você quer falar um minutinho, professora? Na realidade, essa questão de hipoclorito ela é muito séria. Eu já previa isso quando eu vi uma nota de uma escola, creche, de uma instituição educacional muito séria, mas eu vi ser emitida uma nota sobre o uso de Cândida, a marca, né? O hipoclorito de sódio em casa pelas famílias na época de quarentena. Eu me rebelei quando eu vi aquilo, porque não batia com a orientação, o estudo. Eu tenho um capítulo de livro onde eu cito o Rutala, eu estive em creches do exterior, em Nova York, em Toronto, antes do Covid, e eu vi que as referências que eu usava, eles também usavam, existem referências de estudo já sobre essa questão do cloro, e o cloro já tem um artigo da OMS que fala que o Covid morre em 1 minuto com 1.000 ppm, partes por milhão, depois a gente explica. Só que as pessoas, a minha discussão, e eu cheguei ao doutor, que eu recomendo uma discussão com ele, o Antônio Tadeu Fernandes, é um dos mais especialistas que dá curso disso. Ele conversou comigo e ele falou que o meu raciocínio estava correto. Uma coisa é morrer no laboratório em 1 minuto com 1.000 ppm. Está lá, está no artigo, é uma evidência, mas de laboratório. Outra coisa é morrer em 10 minutos. Porque o hipoclorito, como qualquer substância desinfetante, não é só ação química, ela tem um tempo de ação. E é diferente, alguém falou aí sobre o cocô que a criança pode soltar, escapar, né? Então, nesta história do cocô, você vai usar uma outra técnica que chama descontaminação. A descontaminação, ela exige mais cloro do que a desinfecção. É diferente, temos que aprender sobre isso, porque a descontaminação, eu tenho muita matéria orgânica do cocô, e quando eu faço a descontaminação, eu estou tentando proteger o trabalhador da limpeza. É a mesma coisa quando você vai no ginecologista e pega o espéculo dentro de você e põe num balde com glutaraldeído, era no meu tempo, não sei se mudou o produto. Então, a pessoa que vai lavar o espéculo depois, ela está protegida. Não é para proteger o usuário, quem vai usar o ambiente. Para proteger quem vai usar o ambiente, é a desinfecção. É uma questão de semântica, é importante entender o conceito. Então, quando eu uso para desinfecção, obrigatoriamente eu tenho que limpar com água e sabão antes, enxaguar para depois usar o hipoclorito. Se eu uso até 250 ppm em 10 minutos, eu não preciso enxaguar depois, porque não fica tóxico para a criança. Se eu usar o produto, se eu usar
acima de 250, eu tenho que enxaguar. Então, a pessoa da limpeza vai complicar, porque ela vai ter que ver no relógio se ela espera 10 minutos. Então, na rede que eu estou, de creches de empresa há 20 anos, eu uso um parâmetro e nós nunca tivemos uma infecção na cozinha, derivada da cozinha, de fonte comum, e temos um controle dos surtos que existem, porque já foi dito aqui que existem. A gente tem diagramas de controle epidemiológico o ano todo, né? Então, na realidade, eu acho que funciona o que eu uso. E aí, para o Covid, que morre em 1000 ppm em 1 minuto? Eu fui discutir com o doutor, rapidamente, José Tadeu Fernandes, e ele falou que o meu raciocínio está certo. Se eu limpo em 1 minuto, eu posso usar 500 ppm. E aí eu vou dizer do último texto da OMS, que foi publicado em maio, 30 de maio, uma coisa assim. O que está escrito lá que o próprio texto da OMS, que é traduzido, às vezes, para o inglês, e as pessoas que traduzem no Google para o português cometem erros de interpretação, se ela não souber inglês. Então, o que acontece? Ele fala lá no texto que o rotavírus é muito mais forte do que o do Covid, e ele morre com 500 ppm. Está escrito no texto da OMS. E no texto da OMS, no final, fala em 1000 ppm. Eu falei, não entendi nada. Aí eu entendi, quando eu fui reler o texto no inglês. Porque ele está falando que a gente não pode esquecer os outros bichos, os outros micróbios. Eu não posso desinfetar só pensando no Covid. Agora, eu vou continuar tendo salmonela, shigella, sincicial respiratório, certo? Rotavírus. Claro que o rotavírus hoje tem vacina, graças a Deus, graças à ciência. Hoje temos para pneumonia, hoje temos para varicela. Mas a varicela, está provado, a catapora já matava mais crianças de creche do que crianças que não frequentavam a creche. Tem uma pesquisa publicada sobre isso, na Revista de Saúde Pública, de 2004. Né? Então, esses vírus vão continuar. Qual é a diferença do Covid? O Covid, eu não tenho nem imunidade dos professores e não tenho vacina ainda. Então, por isso que nos assusta tanto. Mas os professores já estão expostos a todos esses outros vírus. Né? Então, o que eu estou dizendo é, essa questão do cloro é séria, porque o próprio CEATOX e as entidades que trabalham com toxicologia já viram o aumento de intoxicações respiratórias. E se você usar mais cloro ou misturar, vai dar broncoespasmo em quem tem tendência. Vai parar no pronto-socorro com broncoespasmo e vai achar que é Covid. E vai se infectar no hospital com Covid. Então, é sério, gente. Né? Essa questão de trazer o senso comum da casa do doméstico para dentro das instituições, é isso que eu estou dizendo das duas pernas. Eu não posso cuidar com base no senso comum. E se eu sou professor, gente, eu tenho que dar um patamar acima da população em geral. Senão, não dá para ser professor. Porque a criança aprende a cuidar de si, do outro e do ambiente com base no cuidado que ela recebe da mãe, do pai, da avó e do professor. Então, eu não estou cuidando só aqui e agora, estou construindo uma prática cultural de cuidado para a saúde ao longo da vida. Então, além de tudo, o professor é um promotor da saúde. Ele não pode ficar repetindo aquilo que ele aprendeu na infância. Tipo assim, tira o sapato, põe o sapato, você não fica resfriado. Né? Ele tem até um texto do Drauzio Varela muito legal. Ele fala, menino, cuidado com o vento nas costas, que é outro mito. Né? Ele fala uma mãe lá acho que é lá no Polo Norte falando isso para o filho. Era uma piada, né, do Drauzio. É isso que eu estou falando de cuidar das ciências da saúde, precisa orientar o cuidado e a formação dos professores, não só para a Covid. Obrigada, desculpa. Excelente, professora Damares, por suas contribuições, intervenções. Eu disse para vocês, esse quinteto prometia e entregou assim reflexões maravilhosas para todos nós. Então, eu quero muito aqui, mais uma vez, agradecer a presença desse quinteto maravilhoso, de cada uma de vocês, abrilhantou muito esse encontro, agradecer muito que vocês aqui participaram. Antes da gente encerrar,
A Cisele também gostaria de fazer uma contribuição aí rápida. Então, com vocês agora, Cisele Ortiz. Pensando mesmo, Janaína, na pergunta que você fez a todas nós, de que maneira vocês, né, podem nos ajudar também a disseminar essas conversas, esses conteúdos tão importantes que estão sendo debatidos aqui. Uma sugestão que eu queria dar é em relação a isso que elas acabaram de falar, a doutora Elkis e a Damares, em relação ao que são esses princípios universais de precaução, porque eles fazem parte da nossa vida, não é só das instituições que a gente frequenta, né? Mesmo nos ambientes domésticos, esses princípios são fundamentais. E eu fiquei pensando talvez um movimento aí de nós construirmos um glossário desses termos todos que são usados pelas ciências e que chegam de maneira deturpada aí no nosso cotidiano, no nosso fazer. Então, o que é higienizar, o que é desinfetar, o que é descontaminar? Vamos entender o que é isso, porque isso é fundamental, né, para sempre, não é para agora, é para sempre. Eu não me lembro qual é o termo que é usado, mas como que a gente consegue colocar de fato o que é ciência, o que é evidência científica para as pessoas da sociedade em geral? Acho que esse trabalho é um trabalho fundamental. É um trabalho muito importante que a gente devia ter como um princípio, porque isso também vai nos ajudar a desmistificar o que vem dessa cultura institucional, o que vem do senso comum, né? Claro, não é só na área da saúde que a gente fica reproduzindo ou repetindo aquilo que a gente aprendeu sem reflexão. Na área pedagógica, o mesmo acontece, né? Eu acho que eu sei cuidar de criança porque eu cuido de criança há 20 anos. Então, eu sou perfeita nisso, não preciso aprender mais nada, né? Não é assim, a ciência evolui, a pedagogia evolui, a antropologia evolui, enfim. Nós precisamos nos atualizar desses novos conhecimentos e isso só acontece pela formação. Não tem outro jeito. Como é que eu posso revelar qual é essa cultura e tematizar essa cultura para que ela, de fato, trate das concepções mais atualizadas do que a gente está falando de educação e de cuidado de crianças pequenas. Eu acho que isso seria fundamental se vocês pudessem nos ajudar nessa tradução da ciência para a gente que não é da área e que muitas vezes usa esses conceitos de maneira equivocada. Um trabalho super bacana que a gente faz muitas vezes nas creches é aprender a ler rótulos. Isso é uma coisa que todo mundo tem que aprender. Nós somos o tempo todo bombardeados pelo consumo. Outro dia estava uma discussão enorme aí sobre o uso do hipoclorito. Eu falei, gente, mas nos produtos de limpeza tem como é que você usa para desinfetar um alimento, por exemplo, né? Está escrito lá. Se isso está certo ou não é outra questão, mas o rótulo ele tem que ser obrigado a trazer isso, e a gente tem que aprender a ler isto. Então, eu acho que faz parte do legislativo melhorar a qualidade dos rótulos que a gente tem dos produtos de limpeza, dos alimentos, para que isso seja acessível a nós consumidores, porque isso faz toda a diferença aí nessa construção dessa ideia de cuidado, de educação, de saúde mais ampla. Era só isso, Janaína, obrigada. Ótimo. Janaína, derradeiramente, então, você pode falar depois da Elke, mas assim, precisa ser muito rápido, porque a gente tem só mais 5 minutos de transmissão, então eu vou passar para a Elke e você finaliza. Elke, com a palavra. Muito rápido, então. O que a gente tem que cuidar muito, e cabe a gente aqui cuidar com as fake news, né, que tem muita coisa, muita bobagem,
concordo muito com esse glossário, porque eu já vi nesses documentos oficiais usando o conceito errado e que no final vai virar uma bagunça e vai parecer uma torre de Babel, né? E aí todo mundo vai achar que entendeu porque leu em tal lugar e tal lugar escreveu errado. Então, isso é uma questão, né? E cuidado com coisas mirabolantes, né? Há uma tendência das pessoas acreditarem que colocando uma super máquina, algo assim que vai vir de outro cósmico, né? Vai resolver o problema, vai purificar tudo, sabe? Não, gente, é aquilo que é o simples, é o do dia a dia, aquilo que é possível que as diferentes classes sociais possam fazer. Né? Porque nós já vamos ter um aumento de custo, né? Questão financeira dentro desses ambientes. Então, não vamos inventar esse tipo de coisa. A gente pode só fazer isso, eu acho, quando a gente não tiver outra solução. Caso contrário, vamos trabalhar com aquilo que nós temos no dia a dia, o que é possível, o que é acessível a todos nós, e não a determinados grupos. Obrigada. Renata, com você, querida, rapidinho aí para suas considerações. Não. Obrigada, Janaína. É só um reforço do que já foi dito, assim, né? Eu acho que nesse momento, essa é uma grande lição que a gente tem que tirar dessa pandemia, né? É fundamental que a ciência saia das suas cátedras, né? Esse processo de divulgação científica, e ainda mais pensando na educação infantil, às vezes a atualização da professora de educação infantil não necessariamente passava por essas coisas, né? Por essas discussões, tinha a ver com outros aspectos da profissão. E para outros profissionais, acho que isso é verdade para todos nós, né? Que estamos passando por isso. Então, reforçar essa sugestão de um trabalho de divulgação científica dentro das escolas, né? Para que a gente consiga se familiarizar com esses termos todos, se aproximar mais das recomendações médicas e sanitárias. Excelente. Queridos, eu espero que todos vocês tenham gostado e aproveitado, assim como eu, desse quinteto maravilhoso que compartilhou tanto conhecimento e provocou tantas reflexões. Então, assim, hoje foi mais um dia, né? Porque o nosso evento anterior foi também de grande aprendizado. E assim, com essa troca tão intensa, me veio uma frase de Cora Coralina, que ela diz, né? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, obrigada por todo o conhecimento que cada uma de vocês compartilhou aqui nesta manhã conosco, e obrigada a todos vocês que participaram e se colocaram à disposição de aprender. E assim nós seguimos juntos para construir protocolos, cartilhas, que certamente vai ajudar e apoiar esse processo de retomada com esse time incrível aqui que nós estamos reunindo, ouvindo todas essas reflexões. Um beijo grande, pessoal, e até o nosso próximo encontro. Namastê. Tchau, tchau a todos. Obrigada. Quero conversar. Depois. Vamos conversar, professora. Com certeza. Certeza. Muita conversa. Isso. Tchau. Um abraço a todos. Foi Tchau. ótimo. Obrigada, obrigada. Tchau. Gostou do seu